Ora, vamos deixar aqui mais um tema. As testemunhas de Jeová afirmam que Jesus não é Deus. Este e muitos erros revelam a sua incapacidade de interpretar a Bíblia. Vejamos o que diz São João a respeito do Verbo que vem encarnar-se e o Verbo se fez homem. 1,14. No seio da Virgem Maria, no princípio já existia o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. João 1,5. Na revista Centennial de 15 de 1 de 92 páginas 2021, as testemunhas de Jeová negam a divindade de Jesus, afirmando que se Jesus fosse humano e divino ao mesmo tempo, não se poderia dizer que ele era inferior aos anjos. Jesus tinha de ser o que Adão originalmente era, um humano perfeito e não um Deus homem. Baseado nos textos bíblicos que temos vindo a analisar e consequentemente naqueles que destacamos, já a seguir impõe-se esta interrogação: se Jesus fosse único e simplesmente homem, como poderia ele afirmar: saí do Pai e vim ao mundo? Disse-lhe os seus discípulos: e agora falais abertamente e não dizes parábola alguma? Por isso queremos que saíste de Deus. João 16, 27, 30, 17, 18. Pois Deus é que eu saí e venho. João 8, 42, 3, 13, 31. Porque desci do céu para fazer vontade daquele que me enviou. João 6, 33, 58, 8, 22, 23. Para além destas revelações intimamente ligadas ao ministério da encarnação, Jesus coloca-nos perante outro mistério ao falar explicitamente da sua existência divina na glória do Pai, com o Pai antes do mundo existir. Agora glorifica-me tu, ó Pai, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, 5, 8, 58, 1, 6, 1, 10. A dada altura, os discípulos, abismados com certas verdades que pareciam impossíveis, disseram: duras são estas palavras, quem as pode escutar? João 6, 60. Mas eu respondeu: se virdes o Filho do Homem subir para onde estava anteriormente. João 6, 62. Noutra ocasião, Jesus afirmou: eu sou lá de cima, não sou deste mundo. João 8, 23. Pela encarnação, Jesus fez-se homem no seio puríssimo de Maria. No entanto, afirma claramente, sem rodeios, que a sua naturalidade celestial que estivera no céu, e que o celestial que estivera no céu, que viera do céu e que saíra de Deus é que eu saí e venho. João 8,42. Jesus, na sua linguagem extraordinariamente simples e concisa, aponta inequivocamente para a sua divindade, para o espantoso mistério da sua existência divina. Mistério que São João explica quando Jesus soube afirmar: no princípio já existia o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo começou a existir por meio dele, e sem ele nada foi criado. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. João 1,10. Analisemos agora a relação íntima que existe entre as expressões de São João e os textos seguintes. Deus criou os céus e a terra, e a seguir disse: façamos homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. A expressão divina façamos no plural comprova que Deus Verbo com o Pai atuou diretamente na obra admirável da criação, os céus e a terra. Gênesis 1. Tudo começou a existir por meio dele, e sem ele nada foi criado. João 1,3. Vimos como esta iluminante doutrina não só aponta para a inegável divindade de Jesus, mas também para o sublime mistério de um Deus único e trino que envolve realidades tão profundas que escapam à inteligência dos homens. Apesar disso, nenhum homem tem o direito de falsificar esses inacessíveis e insondáveis mistérios. Convém de referir que no discurso da sua vinda terrena se privou da glória divina que possuía junto do Pai. João 17, 5, para de novo recebê-la do Pai em sua ressurreição gloriosa. João 8, 50, 54. Era, pois, de origem divina, procedia do Pai, conhecia o perfeito intimamente. João 7, 29, 8, 55. Depois de provada a divindade de Jesus, vamos examinar a seguir alguns textos para o leitor menos atento, parecem estar em contradição com esta ou outras verdades, as quais iremos analisar profundamente. Os textos são: fizeste-o descer por um momento abaixo dos anjos, mas aquele que desceu por um momento abaixo dos anjos, Jesus viu-me coroado de glória e honra, porque ele padeceu a morte. Hebreus 2, 7, 9. O próprio Jesus afirmou: o Pai é maior do que eu. João 14, 28. Estas são algumas das afirmações que os testemunhos de Jeová usam para como seu cavalo de batalha. Ignoram Cristo sem deixar de ser Deus. Era também homem, todo igual a nós, exceto no pecado. Porque nós temos um grande pontífice capaz de compadecer das nossas fraquezas, que experimentou tudo de uma maneira semelhante à nossa, excepto no pecado. Hebreus 4, 15. Ignoram ainda que Deus Verbo se fez homem autêntico no seio da Virgem Maria, que, embora sem perder a natureza divina, é também uma natureza humana, essa inferior à dos anjos nas suas possibilidades. Em relação ao Pai, essa inferioridade pelo lado da sua natureza humana era incomparavelmente maior. Jesus é o homem mais sublime que pisou a terra, e emanava dele uma nobreza e um encanto sem igual. Apesar disso, era o homem, quando falava de si, referia-se, como é lógico, também à sua natureza humana, com as suas limitadas possibilidades. Mas ao tomar uma natureza humana, não perdeu a natureza divina que já tinha, nem deixou de ser a mesma pessoa divina que já era.
No princípio existia o Verbo e o Verbo era Deus. 1 João 1:1. Por isso a Bíblia reafirma de novo a sua divindade. Cristo está sobre as coisas. Deus bendito por todos os séculos. Amém. Romanos 9:5. Nos profetas está escrito: serão todos instruídos por Deus. João 6:45. Isaías 35:4. Tomé o incrédulo disse a Jesus: meu Senhor e meu Deus. João 20:28. Se Jesus não fosse Deus, teria dito: eu não sou Deus. Emmanuel. Traduz-se por Deus conosco. Mateus 1:23. Depois da ressurreição, Jesus prometeu que os apóstolos o adorassem. Depois de o adorarem, voltaram a Jerusalém com grande alegria. Lucas 24:52. Eles sabiam que só Jesus se deve adorar. Lucas 4:8. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 de João 5:20. Respondiam-lhe os judeus: nós não te apedrejamos por nenhuma obra boa, mas porque blasfemastes, porque tu, sendo homem, te fazes Deus. João 10:33, 5:20, 21. O próprio Jesus afirma misteriosamente a sua divindade através de outras expressões menos diretas, mas suficientemente claras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. Eu sou o pão vivo descido do céu. João 6:48, 51. Quem me vê, vê o Pai. João 14:9, 12, 45. Vós chamais-me mestre. Chamais mestre e Senhor, dizeis bem visto que eu sou. João 13:13. Eu sou a luz do mundo. João 8:12. Jesus também é o Todo-Poderoso. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28:18. Aquele que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 7:8. E os 24 anciãos diante do trono de Deus prostraram-se para o Jesus adorar, exclamando: damos-te graça, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, por teres assumido a plenitude do teu poder e estabelecido o teu reino. Apocalipse 11:16, 17. Jesus também deve ser adorado, e no nome de Jesus todos os joelhos se dobram, nos céus, na terra e nos infernos. Filipenses 2:10, 11. E aos anjos te foi dito: adorem-no todos os anjos de Deus. Hebreus 1:6, 8. Para que assim todos os homens e o Filho, para que assim todos honrem o Filho como honram o Pai. João 5:23. São Paulo conheceu o profundo mistério de Cristo. Efésios 3:3. Defende e proclama a divindade de Jesus nestes termos. Ele, que era de condição divina, não reivindicou o direito de ser equiparado a Deus, mas despojou-se a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses 2:6, 7. No tempo previsto manifestou a sua palavra através de uma mensagem a mim confiada por determinação de Deus nosso Salvador. Tito 1:3, 4. Aguardando a bem-aventurança, a esperança e a vinda do grande Deus e Salvador nosso Deus Jesus Cristo. Tito 2:13, 14, 2:10. Ao Rei dos séculos, Deus imortal e invencível, único, honra e glória pelos séculos sem fim. 1 Timóteo 1:17. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude e divindade. Colossenses 2:9. O profeta Isaías nasceu por volta de 765 a.C., considerando o maior de todos os profetas messiânicos, anunciou a vinda de Jesus de modo maravilhoso, chamando-lhe Deus forte. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, ele recebeu o poder sobre os seus ombros, e lhe foi dado este nome: Conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Isaías 9:6. Planai na solidão as veredas para o nosso Deus. Isaías 43. Eis o vosso Deus, eis o Senhor Deus, vem como fortaleza. Isaías 49:10. Por último, esta chega: todo aquele que nega ao Filho também não conhece o Pai. 1 de João 2:23, Mateus 10:23. Então temos, como vimos no tema anterior, a divindade de Jesus é equivalente, é tão evidente que os testemunhos de Jeová, quando são confrontados com alguém que apresenta o primeiro capítulo do Evangelho de São João ou outros textos como este, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Tito 2:13, vêm-se obrigados a confessar que Jesus é Deus, mas não o Todo-Poderoso, ou seja, um Deus menor. Não se apercebem que a torre de vigia os conduziu para um erro monstruoso e embaraçante. A desigualdade que afirma existir entre a divindade do Pai e a divindade do Filho leva-os ao deslize de colidirem com a própria fé na existência de um só Deus. Pelo contrário, na igualdade sublime e divina das três pessoas, compreende-se claramente a existência de um único Deus. Mas ao afirmar a desigualdade divina entre o Pai e o Filho, um Deus maior e um Deus menor caem fatalmente na impossibilidade de um único Deus. E afirmando desse modo a existência de dois deuses era inadmissível, de que eles próprios não pretendem de modo algum ser vítimas. Em Deus não há Deus maior nem Deus menor. São Paulo reafirma: não há mais que o único Senhor, há um só Deus e Pai de todos. Efésios 4:4, 6, Marcos 12:29, João 17:1-5, 1 Coríntios 8:4, 6, Isaías 37:20. Jesus afirmou: e o Pai somos um. João 10:30. Saí do Pai e vim ao mundo. João 16:28. Orando ao Pai disse: todo aquele que é meu é teu, e o que é teu é meu. Fui glorificado